Pode começar, quem vai começar a falar aí? Pastora Ju? Pode ser. Boa noite, né, para todos. É uma alegria poder estar aqui. Agradeço de coração, né? A gente se alegra, né, com o convite. E eu queria dar boa noite para todos, né, que estão assistindo. Queria mandar um abraço para o pessoal da DECAF, para todos os membros, para as mulheres da DECAF que estão aí com a gente, né? Queria mandar também um beijo especial para o meu marido, pastor Wellington, que já esteve aqui. Bênção pura. Né, que foi uma bênção para os meus filhos, Micael, o Isaac, minha sogra, a dona Ângela. E realmente é um assunto interessante, apóstola, porque tem muitas dificuldades, muitas alegrias, Sim. né? E como a gente estava conversando, é tão bom a gente poder compartilhar esses momentos, né? Verdade. Porque tem muitas mulheres que estão à frente desse chamado que não tem com quem conversar, não Isso. tem com quem compartilhar, acaba enfrentando dificuldades terríveis, né? E quantas já pensaram em desistir, né? Já desanimaram. Então eu acredito que o Senhor vai falar nessa noite, né? Eu creio que o Senhor vai de encontro em cada coração e vai ser uma bênção. E glória do Senhor. Amém, pastora Ju. Pastora Karina. Boa noite. Quero agradecer pelo convite, pelo carinho, né? Foi muito bom. A gente assistiu o que o pastor Wellington teve, foi muito bom. E nós, né, nós nos alegramos, porque trocar experiências é sempre muito, muito bom, né? Edifica tanto a gente que está sendo aqui entrevistada, quanto, acredito, quem está ouvindo, exatamente. Então, também quero mandar um beijo para o pessoal lá da DAF, para todas as mulheres, para o pastor Júlio, para a menina, para todo mundo, né? Enfim, que está nos assistindo. Eu também tenho certeza que vai ser uma grande bênção essa noite, tudo que o Senhor fala com a gente. Siga lá a igreja deles, a DECAF, gente, bênção. Estive lá esses dias no culto de mulheres. Eu brinco com seu esposo, eu e meu marido, a gente brinca com ele, que ele é o pastor mais querido da cidade, né? Sim. E o louvor é maravilhoso, a palavra é abençoada. Siga lá o Instagram da igreja, as pastoras também. Eu gostaria de começar com polêmica, né? Uhum. Tem gente que não aceita o ministério pastoral feminino. O que você tem a dizer sobre isso? Pesado, né? Pesado, meu Deus, bem pesado. Na verdade, se a gente for analisar a Bíblia, fala a respeito de muitas mulheres que estavam à frente, né? Sim. De um trabalho, né? A juíza Débora foi uma delas, né? Então a gente para pensar, né? Esther teve um papel fundamental, Sim. né? Diante do povo de Deus. Então eu acho assim que muitas pessoas acabam se levantando porque é mais fácil você criticar do que você apoiar, do que você ver os frutos que a pessoa está dando no ministério. Tem muita gente para falar, porque não é correto, não é certo. Não Mas existe. se você for acompanhar, né, o trabalho de cada uma, do que cada uma executa na igreja, os frutos acho que falam por si só. Eu gosto muito Não dessa palavra. Os frutos falam por si só. Então não tem nem o que justificar, né? A gente é justificado pelas nossas obras. E a Bíblia fala a respeito disso, né? Então não tenho problema nenhum em relação ao meu chamado, tenho orgulho, né, do meu chamado, tenho a certeza do dia que o Senhor derramou óleo sobre a minha cabeça, me chamando, e cada mulher também que está aí no seu ministério, eu falo a mesma coisa, não se deixe se apontar, né? Acredito que é uma forma de diminuir o trabalho das mulheres, né? De tirar a importância, né, do trabalho da mulher na igreja. E você, pastora? É tão importante, né, apóstola, o trabalho da mulher na igreja, tanto para liderar, quanto para cuidar de outra mulher, quanto para aconselhar, porque a gente tem essa função de estar edificando outras mulheres através da palavra de Deus, né? Então, como que um pastor, por um exemplo, vai falar, né, mais, como que eu posso dizer? Íntimo, para uma mulher. Então, forte. Deus sabe o que está fazendo, né? Então, assim, você falou, pastora Judy, Débora, e falou, né? Mas Raquel também pastoreava igrejas, né? Se a gente for ver a Bíblia, vai falar. Ela pastoreava ovelhas. Então, eu acredito que quando nós fomos chamadas para isso, é porque Deus sabe que cada um tem um papel a ser desempenhado e vai fazer da melhor maneira possível. Porque é tão importante, eu fico pensando, o que seria dos meninos, dos homens na igreja sem as mulheres, gente. Né? A gente precisa estar lá, e eu também tenho toda a certeza que quando Deus me chamou, né, de como foi muito rápido e foi uma bênção, né? E a gente está aí, é como a pastora Ju disse, né? Os frutos, eles falam por si só, sem sombra de dúvida. Como foi para você
chamar de você, que vocês são novinhas, para você, quando Deus te impôs, né? Porque geralmente Deus impõe. Na maioria das mulheres que eu converso, nenhuma delas galgava esse cargo. Sim. Quando foi, né, o Senhor nos impele a fazer essa obra. Sim. Como foi para você? Vou começar com você. Como foi? Olha, posso. E quando, né? Quando foi? Tem uns 14 anos, mais ou menos, né? Na verdade, nós éramos diáconos na igreja. Pastor Júlio, nós começamos como cooperadores. A gente levava irmãos, a gente buscava irmãos, a gente limpava banheiro, sem ninguém precisar pedir. E a gente fazia isso assim tão espontaneamente. E, de repente, assim, o nosso pastor da época, né, o pai da pastora Ju, ele falou para nós, olha, eu tô vendo vocês trabalhando e tenho orado ao Senhor já tem um tempo. E Deus deu uma ordem para mim. Quando ele falou isso, eu caí sentada na casa. Porque eu nunca pude imaginar que um dia eu fosse ser pastora de igreja. Meu Deus. E chorei 3 dias. Chorava, eu falava, não, pastor, tem alguma coisa errada, né? Vamos orar mais. Não, eu tenho orado e Deus tem confirmado isso no meu coração através da palavra e através de pessoas. Meu Deus. Né? Porque a gente não pensou nisso, a gente sempre fazia por amor, né? Por amor, exatamente. Eu acho que nós fomos observados não só pela igreja, quanto por ele e pelo próprio Deus também, né? E foi tremendo, porque foi um susto, mas eu falei, bom, eis-me aqui, né? Quem sou eu para falar não, né? A gente não tem opção, né? Quem é escolhido não tem escolha. E aí nós conversamos, eu e o pastor Júlio, nós ficamos nessa choradeira 3 dias. Ele também. Ele Ai, falava, meu marido Deus, super corajoso. Né? O pastor Júlio é muito tímido, né? Quem conhece ele pode dizer, o pastor Júlio ele é muito tímido. É uma bênção, mas ele é bem tímido. O negócio do pastor Júlio é na rua, sabe? A gente gosta de ir pra rua, a gente gosta de evangelizar na rua, a gente gosta de pegar as pessoas, sabe? Então, a gente estava seguindo essa linha. Esse trabalho estava sendo feliz, maravilhoso. Estava feliz. Quando foi pra gente ser ordenado pastor, a gente tomou esse susto, né? E respiramos fundo e vamos lá, né? Quem somos nós para dizer não? E de lá para cá, já tem 14 anos isso, né? E foi assim, e tem sido desafiador. É um desafio. O mínimo que se pode dizer, né? O mínimo é desafiador. Porque a gente tem os altos e baixos, Sim. né? A gente é ser humano, tem dia que a gente é cansado, a gente viaja para Atibaia todo dia. Verdade, né? Nós vocês moramos são em Piracaia. de Piracaia. É. Então, assim, a gente faz essa viagem já tem todos esses anos. Meu Deus. Né? Teve épocas que a gente vinha todos os dias para Atibaia que a gente não conseguia ver os nossos filhos, porque nós temos 4 meninas. Meu Deus. E o pastor Júlio tem o filho dele, então a gente tinha toda essa criançada para dar suporte. E tinha dias que elas falavam, hoje vocês vão ficar em casa, né? E a gente dizia, não, hoje a gente tem que sair. Mas elas sempre compreenderam isso. Mas é muito desafiador. Sim. Porque o primeiro ministério da gente é essa lá em casa, né? Eu estava falando hoje com a minha filha, porque ela pastoreia a igreja de São Paulo, a nossa de São Paulo. E aí ela vai, morando aqui, vai e volta. E ontem ela fazendo louvor, eu falei, antes dela subir, eu falei, Deus, minha filha tá tão cansada, né, tadinha. E o meu neto fala, hoje tem culto? Não, ai, que bom, porque vai ficar em casa. Então a família sofre, a gente abre mão de muitas coisas para estar na obra, Sim, né? sem dúvida. E para você, pastora? Quando e como? Quando? Mais ou menos... Na mesma época? Na mesma época. Né? Somos ungidas juntas, né? Juntas. Foi há 14 anos, né? Eu me converti, eu tinha uns 17 anos, né? E a maioria das pessoas, né? A gente sempre vê um testemunho de que as pessoas vão pela dor, né? Eu não fui pela dor, né? Eu fui pela saudade. Quando eu era criança, a minha tia me levava na igreja e minha família não era cristã, né? Meus pais eram católicos. E eu tinha uma amiga minha e a gente teve a mesma experiência na nossa infância. Ela também, quando era pequena, ia pra igreja, né? Nossa, que saudade. A gente voltava da balada falando de igreja. Falando de igreja, né? Vamos visitar uma igreja? Vamos. Aí a gente, né, começamos a ir pra igreja e eu fiquei apaixonada, né, por Jesus, porque eu lembrava dos antigos, né? Tu és soberano. Né? Que lindo. Nossa, é maravilhoso. Meu Deus, vamos pra igreja. A gente foi. E aí, desde então, eu já comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com adolescentes, comecei a trabalhar com jovens. O Abner já participou de alguns eventos, né, de adolescentes, de jovens lá na Quadrangular. E sempre trabalhava de diaconisa,
Aí chegou o tempo da gente ir para o ministério junto com meu pai, ajudando ele, né? E aí quando, né, ele falou para nós também, eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas como a gente sempre cuidou de pessoas, eu sempre amei, né, tudo que eu fiz. Teve até uma época que o meu pai falava, Ju, você tá estafada, porque, né, é crianças, é jovem, é adolescente, é diaconato, é louvor, Tudo. né? Mas eu sempre amei fazer isso, desde nova. Falei, bom, Deus, o Senhor acha que eu sou capaz, né? Não seja sozinha, mas eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu falei, eis-me aqui. E Deus já usou muitas pessoas para falar essa palavra sobre a minha vida, né? Uma vez eu fui num congresso e esse pastor que estava pregando me chamou lá na frente, e foi eu e mais umas 2 pessoas lá na frente, tinha mais ou menos umas 15 pessoas. E ele apontou e me chamou lá na frente. Eu falei, meu, será que sou eu mesmo? E fui. E ele falou para mim, olha, o Senhor escolheu você para estar à frente de um exército. Meu Deus. Para libertar cativos, né? Para tirar as pessoas das trevas. Eu falei, meu Deus, como? Porque a gente se sente tão incapaz, né? Sim. E os anos foram passando e eu fui vendo o trabalho de Deus, né, a respeito disso. Eu não tive para onde correr, né? Não tem como a gente dizer não para Deus. O chamado de Deus é irresistível, né? Ainda que a gente saiba que a gente vai enfrentar lutas, dificuldades, mas a gente está aqui até hoje. E em relação às crianças, acontece a mesma coisa em casa, né? O Mikael tem 6 anos e o Isaac tem 14. E às vezes ele fala, mãe, a gente vai sair hoje? O filho, nossa, mãe, sério, eu queria ficar em casa. Falei, filho, a gente vai, meu amor. Às vezes eu consigo deixar ele com a minha sogra. Mas às vezes ele tem que estar com a gente. E faz parte. Faz né? parte. E é bom que ele já está aprendendo como é. Vai ficar apaixonado daqui uns dias. E ele já é apaixonado. Posso só contar uma experiência que aconteceu esse domingo? O Isaac, ele estava com muita tosse, né? Tava com dor de garganta. E eu falei, filho, vamos no médico. Não, mãe, não precisa. Eu falei, não, vamos. Eu peguei domingo e fui com ele no médico. E aí ele estava com medo de tomar injeção. Eu falei, fica tranquilo, filho, você está preocupado à toa. Calma. Pode ser que você nem precise tomar injeção, só remédio. Aí a gente voltando do hospital, tinha uma moça num ponto de ônibus. E essa moça, acho que ela estava com alguma crise de ansiedade. E ela estava chorando, falando algumas coisas, falando que ia para o meio da rua, né? Enfim, atentar contra a vida dela. E eu passei e olhei para a cara dele, eu falei, meu Deus. E a gente deu uns passos para frente, filho, vamos voltar? Aí ele falou, vamos, mãe. Olha só. Aí a gente voltou. E eu sentei do lado dela, comecei a conversar com ela, perguntando o que tinha acontecido. E ela falou a respeito da infância dela, de algumas coisas que havia acontecido na infância com o pai. E aí o Isaac olhou para ela e falou, você sabia que você tem um pai? Meu Deus. E tinha várias pessoas no ponto de ônibus, e tinha um senhorzinho, né? Quando o Isaac falou isso, eu olhei assim para as pessoas e o senhorzinho foi, sabe? Oh. Você tem mais de um pai. O seu pai aqui na Terra, pode ser que ele tenha te decepcionado, te abandonado, mas Quantos anos ele? Ele tem 14 anos. Meu Deus. Mas existe um pai celeste, que ele não desiste de você, ele cuida de você e ele te ama. Aleluia. E ele falou, posso te dar um abraço? E ele foi lá e deu um abraço nela. E ela foi se acalmando, sabe? Então eu louvo a Deus porque ele já tá na veia dele já. Né? O cuidar de pessoas. E isso não tem preço. É só quem tem o chamado, quem foi chamado por Deus para saber da preciosidade de você cuidar das pessoas. Né? E eu louvo a Deus por isso. E você começou no Evangelho Quadrangular. Comecei na Quadrangular. Pentecostal, milagre. Campanha, ouro, dente de ouro. Dente de ouro. Não, gente, é sério. Não, é verdade. Eu conheci. Esse dente de ouro eu fiquei sabendo. Quando eu me converti, era só as lembranças, né? Não vi pessoalmente isso. Eu não mas vi. Eu ouvi falar a respeito disso. Falar, mas eu conheci uma pastora que me mostrou o dente. Ela me mostrou o dente. Já vi uma pessoa ela falou, olha, o dente aqui foi um culto e Deus falou que estava descendo ouro. Sim. E assim, eu creio em tudo que Deus faz. Eu creio também, eu também né? creio. Mas você foi inserida nesse âmbito de milagre. Sim. E depois vocês foram para a Assembleia. E a gente foi para Jesus Entre as Nações com meu pai, que foi mais ou menos o mesmo estilo mesmo. Então, Quadrangular. Da Quadrangular, exatamente. Você também? Também, porque nós nos conhecemos numa empresa que nós trabalhamos juntas. Assim, Deus, ele preparou tudo mesmo. Que lindo, então vocês eram amigos.
Sim. Éramos. Nós nos conhecemos nesse trabalho e a gente tinha, eu e o pastor Júlio tínhamos enfrentado muitas coisas, né, antes de conhecer Jesus. Sim. E nós trabalhávamos com uma moça que ela falava muito de Jesus para nós. Só que ela nunca estava na igreja. E aí a gente foi se aproximando. Ela falava, vai pro culto, vai pra igreja, tal igreja, vai ser bênção, né? Era até a Assembleia de Deus Bom Retiro. Vai ser uma bênção, tal, Deus vai falar com vocês e tal. E deu uma Bíblia de presente para mim, uma Bíblia de presente pro pastor Júlio. E nós fomos, né? Realmente ela nunca estava na igreja. E nessa época, o pastor Elton, eles eram triangular. E a gente se aproximou no trabalho, começou a conversar, né? Nós nos aproximamos e eles fizeram um convite para nós. E nós fomos. Só que a gente se sentiu tão acolhido lá por eles também, principalmente, Sim. porque como ela fazia o convite para nós, mas ela nunca estava, Nunca então para não conhecia recepcionar. ninguém. Tava jogada E lá a na gente igreja. chegava, né? O pessoal cumprimentava, mas a gente não conhecia ninguém, não tinha afinidade com ninguém. E teve um culto de jovens, né? E a pastora Ju era líder de jovens lá e a gente foi. E nós nos sentimos super à vontade, acolhidos, e foi aí que a gente começou a caminhar junto. Só que entramos por uma porta na quadrangular e já saímos pela outra. Porque já estava essa transição de ministério, né? Sim. E nós fomos para Jesus Entre as Nações com eles. E lá que nós começamos a trabalhar. A gente casou lá, nós fomos batizados lá, porque a gente estava indo na igreja. Ninguém Sim. sentou com a gente e falou, olha, vocês precisam casar, vocês precisam se batizar, vocês precisam acertar a vida de vocês, né? E lá a gente teve todo esse direcionamento. Glória a E aí Deus. as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? E foi uma bênção. E aí, de lá para cá, a gente nunca mais se largou, né? Nunca mais a gente se largou. Uma aliança. Casamento, uma aliança. Uma aliança, Que é muito exatamente. difícil hoje, né? Se você Sim. tem um amigo que durou mais de 10 anos, hoje em dia não se cultivam mais amizades, principalmente dentro da igreja. Sim, Deveria ser uma aliança eterna, sim, né? exatamente. Então, para vocês, o Ministério Feminino não foi difícil entrar, né? Vocês foram com amor, né? A Ju te inseriu, né? Exatamente. Você foi entrando sem Sim. perceber. E aí, para vocês, qual o maior desafio de pastorear, de liderar mulheres? Igreja, né? O maior desafio, eu acho assim que o maior desejo nosso, né, como pastoras, é que as palavras que a gente fala para as pessoas deem ouvido, Sim. né? E não tem coisa melhor que você ver as pessoas frutificarem, né? Então, a maior dificuldade é a gente entender que nem sempre todas as pessoas Querem. que você vai falar, que você vai instruir, vão estar abertas, propícias, né, para receber aquilo que você tem, né, para passar do Senhor. Então, acho que às vezes a gente tem que respirar fundo e falar, peraí, né? Aí a gente tem que lembrar o que Jesus passou com os discípulos, né? Uhum. Tinha hora que ele suspirava, falava, mas, né, eu já não falei para vocês, né? Homens de pequena fé. Eu fico pensando, meu Deus, não foi fácil com Jesus, né? O que ele passou com os discípulos, né? Cada um de um jeito. Então é o que a gente tem que pensar. Eu acho que, assim, para mim, particularmente, é o maior desafio. Que às vezes a gente fala, tenta ensinar, mas às vezes tem algumas pessoas que acabam tendo dificuldade. Eu até falei com o pastor Wellington esses dias. Eu falei, amor, será que é utopia? Às vezes o que a gente quer ensinar, o evangelho, o cristianismo, e não tem hora que a gente se pergunta, será que é utopia? O que a gente quer ensinar, o que está na Bíblia? Só né? a gente que está vendo isso, será que ninguém... Entendeu? Então, acho que essa é a maior dificuldade, porque o nosso desejo é fazer discípulos, né? Que as pessoas possam crescer, possam ser abençoadas, ter um casamento abençoado, filhos abençoados. E é tão simples, Não né? é? Porque desde o princípio da obediência, se a Exato, pessoa for exatamente. obediente ao seu pastor e Vai ouvir, ser é o que abençoado. vai ser abençoado. Não tem como. Sim. Não tem como não ser E tem abençoado. gente que às vezes quer burlar isso, né? Infelizmente, não tem outro caminho. E eu sempre fui muito obediente aos meus pastores. Muito obediente. E às vezes a gente vê, hoje em dia, algumas situações e fala, meu Deus, eu não consigo imaginar eu fazendo isso com o meu pastor. Isso, exatamente. Né? E é difícil. Não é fácil, não. É um desafio mesmo. Exatamente. É fazer discípulos, né? Esse é o maior desafio, porque a gente vem com uma certa bagagem, né? Nós passamos... A pastora Ju até que não. A pastora Ju sempre foi a mais, né, tranquilinha, né? Foi cedo para a igreja fiquei de e banco, tudo. já fiquei de Mas banco, assim, já. nós passamos por muita coisa antes de conhecer Jesus. Então, assim, eu sempre penso, puxa, eu preciso ensinar isso para a pessoa, para Não ela não sofrer. sofrer o que nós temos, né? Não fomos, eu acho que não foi tanto pela
dor. Nós somos, assim, não foi por amor, mas também não pela dor. As coisas foram acontecendo, né? Então, mas nós passamos por muita coisa. Então, o maior desafio é você fazer discípulos. A pessoa olhar para você e dizer, puxa, a minha pastora sabe o que ela está falando, né? Sim. Ela sabe o que ela passou e ela não quer que a gente passe pela mesma situação. E mulher, tem aquelas que super admiram a gente, mas tem aquelas que falam, puxa vida, né? Ah, será? Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Então tem aquelas que gostam de viver na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, o seu achar. Eu acho que assim eu vou viver assim, né? Então, mas tem aquelas que super ouvem e, né, não, pastora, o que que eu devo fazer, como eu devo fazer, mas é difícil você fazer discípulo. Aqueles que ouvem, aquelas que ouvem, né, elas estão bem. Você Sim. pode ver que aquelas que ouvem, casamento abençoado, É estão lindo, fluindo na né? igreja, é É lindo, lindo. né? Tem uma dificuldade, outra tem, mas sabe lidar, sabe sair na situação. Sim. Porque situação a gente vai ter com o marido, com o filho, né, na igreja, a gente vai ter situações. Mas o difícil é você ouvir, que nem a pastora disse, né? Eu só tive 2 pastores, que foi o primeiro pastor que nós fomos, né, no Bom Retiro, e depois o pastor Hélio, que foi meu pastor, que foi o pai da pastora Ju. Ele foi meu pastor por 10 anos. Eu tinha ele como um pai. Eu sempre falava que ele era como um pai para mim. Então eu vejo isso e eu aprendi com eles isso. E eu não me via fazendo certas coisas. E eu tenho essa dificuldade de entender essas coisas hoje também, passando na pele, né? É isso. Mas enfim, a gente tenta, né, fazer com que todo mundo aí receba da melhor maneira e viva, porque Deus, ele é perfeito, né? Ele chama a gente, ele capacita, ele direciona. E quando a gente tem a direção certa, Não tem como não errar. tem como errar. Para nós, né? Eu já tô com 44 anos. Para nós, a dificuldade do evangelho de hoje é um evangelho de facilidades. Então eu vou para essa igreja, o pastor pegou no meu pé, eu migro para outra. Exatamente. Aí essa aqui eu não gostei desse louvor, dessa palavra, aí eu migro para outra. Então, eu sempre dou um exemplo aqui na igreja. Você tem uma planta, né? Essa é artificial, mas se eu tiro ela daqui no momento em que ela está crescendo e troco para outra terra, eu vou atrapalhar o crescimento dela. Exatamente. Então, o povo, quando Deus está firmando a raiz, está dando crescimento, o povo sai. Quando vai ver aquela plantinha, morreu. Morreu. Né? Quando você vai ver todo mundo, E não é só uma pessoa, né? Às vezes você coloca, tipo assim, em risco uma família. sempre a família, Não é né? a família. Você Sempre acaba a família. pagando o pato, né? Sofrendo as consequências, às vezes, de uma decisão precipitada. E como você disse, né? Tá criando fruto, tá criando, né? Raiz, está se fortalecendo. Aí, de repente, Arranca. Aí você vê que não tem crescimento, não tem mudança. Sim, exatamente. Pelo fato de não obedecer, né? Antigamente, se meu pastor falasse, olha, eu quero vocês aqui. Domingo, segunda, terça, a gente estava lá. Exausto, cansado. Ó, chegue mais cedo. Ó, todo mundo jejuando. E ninguém falava não. Era exatamente. sim, senhor, ok, senhor. Você vê, eu Exatamente. morava no Jardim Imperial e a igreja era lá no centro, né? Eu era jovem, solteira, pegava ônibus, descia na pista, tarde da noite, chegava em Deus. casa. E o meu pai falava, você vai viver na igreja? Eu vou comprar uma cama para você? Eu falava isso pra Pra Carol. você morar na igreja, porque ele não era convertido, né? E eu falava, né? Não, pai, fica tranquilo, uma hora o senhor vai estar lá junto comigo. Né? Mas você vê, eu não via dificuldade. Se tinha Não, carona ou não tinha exatamente. carona, eu estava na igreja, né? Você para pensar, às vezes a gente faz umas loucuras, né? Mas eu lembro que a gente tinha campanha de oração, era das 6 da tarde até às 6 da manhã do dia seguinte. A gente ia de madrugada para a igreja, eu e essa minha amiga, a gente subia escadão e ia para a igreja de madrugada, crendo que Deus estava aguardando. Sim. Né? Mas a gente não via dificuldade de servir a Deus, de fazer para Deus. Né? E hoje em dia, né, como você disse, o evangelho das facilidades. Né? Então, tudo é tão fácil que quando se torna um pouquinho difícil, Ai, não as quer mais. pessoas, né, Exatamente. querem parar, querem desistir. Querem ser pastor pela internet, que é mais fácil, né? Exatamente. O pastor não conhece Você sua escolhe vida. a pregação que você quer ouvir. Isso aqui eu não é gostei, fácil. vamos mudar. Exatamente. É uma triste realidade, mas é um fato. Eu não sei vocês, mas lembra que o monte era chegava meia-noite e saía de manhã, Sim. né? Sim. A gente passava a noite no mato, né? Sim, Sim. sim. Eu ia a pé com as irmãs, só mulheres. E hoje em dia tudo tão mais fácil, né? Exatamente. E as pessoas ainda impõem dificuldades para Sim, servir a Deus. No ministério de vocês, 14 anos, pastoreando, servindo, um momento de milagre que vocês vivenciaram nesse tempo. Olha, aconteceu algo assim, dentro da minha casa, né, com o meu filho.
ele precisava fazer uma cirurgia, né? E eu, quem me conhece, eu sou extremamente preocupada. Eu também sou. Os meus filhos, né? Meu Deus. E eu falei, Senhor, né? E agora? Eu não queria que ele fizesse essa cirurgia, né? E estava marcada já a cirurgia e eu clamando a Deus, né? Pastor Wellington, a gente pedindo para o Senhor, né? Um milagre. E a gente ficou com o Isaac na médica antes da cirurgia para ela poder analisar ele. E aí, para nossa surpresa, ela falou, ele não vai mais precisar Meu passar Deus, pela cirurgia. glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, estava marcada. Meu Eu falei, Deus. meu Deus, não precisa mais, mãe. Poder da Tá tudo oração. certo, tá tudo tranquilo. E eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor, né? Muito obrigada. Vários casos também de irmãs, né? Tinha uma irmã também que tinha uma enfermidade no coração, né? Nós clamamos ao Senhor e o Senhor fez um milagre, Aleluia. né, na vida dela. E o médico até falou que não, deve ter trocado os exames, não é possível, Meu né? Deus. Procurando uma explicação Plausível, né? Para não dizer que era milagre. Que foi milagre, né? Que o Senhor operou. E isso é bênção demais, né? A gente poder ver o sobrenatural do Senhor operando. Verdade. Você, pastora? Olha, a gente vê muitos milagres acontecendo, mas na minha vida particularmente foram 2 milagres assim que eu me lembro, né? E foi assim tremendo. Eu acho que eu contei no culto das mulheres, né, que eu tinha Sim. perdido um bebê de 5 meses e tudo mais. E o médico disse que eu não podia engravidar novamente. Meu Deus. Né? Não pode, só tratando, não vai ser, né, natural. Então, a gente ficou com isso, né, na cabeça. E a gente começou a orar quando nós casamos direitinho, nós somos, né, pastoreados, direcionados. Nós lembramos disso, eu e o pastor Júlio, e a gente, né, eu orava, eu falava, meu Deus, e agora, né? Agora eu não quero um neném, mas seguramente eu quero. Uhum. E eu lembro que o pastor Júlio, quando o Isaac nasceu, o filho da pastora Ju, o pastor Júlio se apaixonou pelo Isaac, ele dizia, agora a gente precisa ter um neném. E eu dizia, lembro, o médico falou que não podia, mas no fundo eu queria ter outro neném, né? Mas era um momento que não dava. E realmente, quando a gente foi fazer o teste, foi fazer o exame, eu tinha engravidado naturalmente. Meu Deus. Então, assim, né, porque foi muito pouco tempo, foi que não deu um ano. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Então a gente lembrou, né, que a oração tem todo o poder. E a gente começou a orar e fazer um tratamento. A gente não tinha condição de fazer um tratamento que é muito caro. Então a gente não tinha condição, né? E outra vez foi quando eu tive um problema muito sério no estômago. Eu tive uma pangastrite hemorrágica. Misericórdia. E eu lembro que eu não podia servir a ceia. Eu era diaconisa na época, eu não pude servir a ceia. E eu não ia faltar nos cultos. Esse culto a gente avisou que não podia estar, porque eu tive muitas dores. E eu fiz um certo tratamento, a gente fez exames e tal. E foi assim, muito tempo que eu tinha essas dores. Eu tive por um período muito grande, mesmo tomando remédio. Meu Deus. Aí depois fui conselheira pastora, já estava, né, ali, né, naquela coisa, aquela intimidade com Deus, vamos orar mais, vamos fazer campanha, vamos levantar de madrugada, porque o primeiro amor é maravilhoso, né? O primeiro amor você faz tudo, né, tão assim, espontaneamente. E eu lembro que eu estava ministrando cura no culto de oração de terça-feira. Eu senti algo sobrenatural no meu corpo. Uau. Mas foi sobrenatural, eu sempre conto Meu isso. Deus. Foi no meu corpo, eu senti assim algo sobrenatural, começou a querer me dar aquela dorzinha, e eu falando, né, eu orando e falando assim com Deus, meu Deus, eu não acredito que eu vou sentir dor agora, justo agora. Meu Deus. E continuei ministrando, e de repente eu senti que a dor sumiu. Foi como se Deus tivesse tirado aquela dor do meu estômago, sabe? E era uma gastrite hemorrágica, né? Sim. Meu Deus. Era terrível, era muita dor. E nunca mais eu tive. E eu tomava muito remédio, aquela Aleluia. coisa toda. Quando eu estava dependente de remédio, porque eu via que estava acabando os comprimidos, já começava a me dar aquele desespero. Puxa, eu tenho que tomar mais tarde, não tenho remédio, eu preciso comprar o remédio. Para não sentir Para a não dor. sentir a dor. E eu lembro que depois desse culto, apóstola, eu joguei fora porque venceu. Glória a Deus. Venceu os remédios, nunca mais tive. Glória Sabe? a Deus. Então eu falei assim, Senhor, eu tomo posse dessa cura. Se isso que eu Aleluia. senti foi essa cura, eu tomo posse dessa cura e nunca mais eu senti. Aleluia. Isso já tem anos e anos, já tem que uns 8, 9 anos isso aí. Foi bem no começo. E geralmente essas enfermidades estomacais se Se arrastam, né? Exatamente. Demora muito tempo para ser curado, meu Deus. Exatamente. E eu senti assim no meu corpo, foi como se Deus tivesse tirado, sabe? Foi, eu não sei, é sem explicação. E naquele exato momento, eu não senti mais dor. Eu terminei o
culto e foi uma bênção. E eu fui para casa e eu falei, meu Deus, e a dor? Cadê? Cadê? Sabe quando você procura? Eu falei, cadê essa dor? Né? E Deus falou assim comigo, você não vai mais ter essa dor. Glória a Meu Deus. Deus. Você não vai mais sentir isso. E eu falei, será que é da minha cabeça? Como a gente duvida, né? Porque Incrédulo. doía tanto. Eu falava, meu Deus, mas que coisa, né? Quando dava os intervalos, tava bom. Dava a hora de tomar de novo, eu sentia dor. E eu procurei a dor e não achei. Foi um Meu milagre Deus. que Deus fez mesmo. Nunca mais tomei omeprazol, nunca mais tomei aqueles Aleluia. efervescentes, nunca mais. Glória a Para a Deus. glória de Deus. Aleluia. Gente, mandem pergunta para as pastoras. Amém? Não esqueça. O pessoal da DECAF, mande perguntas para elas. Pastoras, eu acredito. Boa noite, galera. Começamos mais um Diferentona Podcast no mês de fevereiro e hoje nós estamos com um convidado super especial. Você que gosta de música, você que tem vontade de crescer musicalmente, não pode ficar de fora desse podcast. Já envia para alguém aí, porque ele é fera nesse ramo. Doninha, né? Boa noite, pastora querido. Tatiana, paz, Carol. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, Nossa, pelo convite. Para mim vai ser uma honra poder falar um pouquinho aqui da minha história. muita curiosidade a gente tem hoje, né? Vamos lá, então, metralha de perguntas. Duas mulheres na sua frente perguntando sem parar. Aí é que é bom, aí dá assunto, né? Eu falo pouco, então Você fala pouco? falo. Ah, então pode deixar com a gente. Se inscreva, né, Carol? Fala Se aí. inscreva no nosso canal, já compartilhe, já chama os amigos para assistir junto com você. Marca também lá no nosso Instagram, em Ser Diferentona Podcast, porque eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o podcast de hoje, viu? E você que quer manter esse canal de pé, você consegue doar aí pra gente. Só você apertar nos comentários, ali do lado tem uma opção de doar pra gente manter de pé esse projeto. E vamos começar o nosso podcast, né? Adonis. É Adonis, É né? Doninha. Ah, Doninha. Doninha, apelido, né? Ninguém tem esse nome, né? É verdade. Mistério, né? Doninha, nós queremos saber quem é você por trás do que você faz, né? Porque eu sei que o que você faz é muito importante, mas como você conheceu Jesus? Quantos anos você tinha quando você teve esse encontro com ele? Quando começou esse seu ministério? Bom, eu tinha acho que 8 anos de idade, porque na época a Igreja do Evangelho Quadrangular eles desenvolviam um trabalho muito interessante, e eu lembro como se fosse hoje. Algum grupo de irmãs elas pegavam saquinhos de doce, bala, e elas saíam Criança. evangelizando na casa das pessoas. Batia a palma e perguntava: Você tem filho? Tenho. Olha, que a gente trouxe aqui uma lembrancinha, e chamava a mãe. Olha No que caso, legal. chamou minha mãe e começou a falar de Jesus e deu os docinhos pra gente, né? Não era nada, não era período de Cosme e Damião, nada disso, porque tem isso aqui, essa tradição no Brasil. Mas muito fora desse período, e eu lembro que a pastora Mabel, que fez, a gente morava numa comunidade, num barraquinho, que era só um cômodo só assim, e eles desenvolviam esse trabalho perto da igreja, ali na região, onde a igreja era estabelecida, ali num bairro da Zona Leste de São Paulo, Qual lugar da... São Mateus, Olha, Zona a gente Leste. já morou bem perto. Ah, conheço tudo. E aí foi ali que minha mãe conheceu a Jesus e levou eu, minha irmã e meu irmão mais novo para a igreja. Eu tinha 8 anos, mas eu lembro do primeiro culto assim, que foi chato. Criança não gosta, a criança quer preso. doce, quer bala. Senta lá, não entende nada, né? Sim, Mas era um culto de semana, não tinha escolinha. sim. Aí no domingo, quando a minha mãe voltou, aí tudo mudou, tudo ficou diferente, porque nós descemos para a escolinha, que era 2 andares da igreja, aí ali foi onde a gente começou a se interessar. Por isso que é muito importante quando a igreja desenvolve um trabalho com crianças, porque eu lembro que eu e minha irmã que ficava incentivando minha mãe, vamos para a igreja, vamos na igreja, porque a gente queria ir na escolinha. Ai, que Porque lindo. na escolinha era legal, dava comida, dava suco, e tinha as brincadeiras, então isso incentivava com que nós fôssemos e ficava falando, mãe, vamos lá na igreja, vamos na igreja. E meu pai bebia muito na época, tudo, não gostava muito que ela fosse, mas pela nossa insistência, mas as crianças querem ir, então a Ele gente, deixava. ele acabava deixando. Então foi nesse período que a gente começou a frequentar a igreja, e logo depois o pastor que fazia um culto de quinta-feira foi enviado para uma outra região, Zona Leste, Jardim Guatemi. Uhum. Aí convidou a gente para ser caseiros da igreja.
Uau! Aí Já melhorou a situação. melhorou a situação, porque saiu do barraquinho para ir para ser caseiro, né? Sim. Só que meu pai não era convertido, mas mesmo assim a igreja ela teve essa sensibilidade de. Só que ele, assim, ele manguaçava e ia pra igreja bêbado, abrir a igreja, limpar a igreja. Meu Deus, mas olha, eu acho interessante, porque muita gente que sentou aí falou sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Como essa igreja teve um trabalho forte nos anos 90, as pessoas eram impactadas pela presença de Deus, que era muito forte, né? Sim, sim. E eles tinham um trabalho de evangelismo muito forte É, também. eu lembro que naquela época nós tínhamos algumas outras igrejas que elas eram muito tradicionais e muito Isso, fechada. exato. A quadrangular, ela tinha uma visão um pouco mais aberta em relação à Vestimenta. vestimenta, a aceitar as pessoas, a música. E como nós éramos uma família que só minha mãe era convertida, com 3 crianças pequenas, meu pai não queria saber, mas mesmo assim o pastor aceitou com que nós fôssemos caseiros da igreja. E então meu pai era aquele que acendia um cigarro, ficava na porta da igreja fumando e falava: Eu quero que todo mundo saiba que eu sou caseiro da igreja, que eu fumo. Olha só. Eu sou isso aqui mesmo. Eu quero que todo mundo saiba que eu bebo Aham. e o dia que eu vier aqui ainda vou vir bêbado na igreja. Olha isso, E mas todos ele fazia tratavam isso. ele bem. Não, tratava, porque igreja de periferia, ainda mais comunidade muito carente, é, é diferente de outros bairros. É Sim, todo mundo meio que uma família. exato. Então acaba acolhendo. Então os pastores têm essa sensibilidade de entender que, independentemente da posição ali da pessoa, se ela se converteu ou não, eu preciso cuidar dessa família, Exato. eu preciso acolher. E a igreja ela desenvolveu esse trabalho durante muitos anos que nós ficamos lá. Então eu morei acho que uns 10 anos. Uau, Hum. Aí depois eu casei, saí de lá e minha mãe continuou até um tempo atrás, meu cuidando da Deus, igreja. E meu pai fumando do mesmo jeito, até hoje. Até hoje, não. Ele vai pra igreja com um cigarro no bolso. meu Deus. Entra lá e minha mãe, menina, você vai com esse cigarro aí, já tá velhinho. Mas ele fala, mas eu fumo, né? E quando a música entrou na sua vida? Nesse período, que a minha mãe, a gente ia lá limpar a igreja e eu gostava de ficar fuçando nos Nos instrumentos. instrumentos. Então eu adorava limpar a Enquanto igreja. ela trabalhava. Não, a gente tinha um desafio, que era assim, ó, você ajuda a encerar o chão, depois que tiver tudo enceradinho, você Vermelhão. vai lá, é vermelhão, você vai lá e mexe na bateria. Era sempre assim, mas não faz muito barulho para ninguém reclamar. Então e o pastor que era líder dos jovens e que também era responsável, morava do lado da igreja. Então ele deixava também, não, pode mexer lá, tem ninguém vendo. Ah, aí se Então, aproveitava. aproveitava. Aí eu comecei a ir nos encontros de jovens, sábado à tarde. Que era forte também na Eu era quadrangular. criança, tinha 10 anos. Aí pedia pro pastor, "Ô, pastor, deixa eu participar, deixa eu tocar, pelo menos uma música, vai. Tá bom, vai, pode tocar. Aí eu comecei a aprender a tocar e me tornei baterista oficial da igreja. Uau. Porque o outro foi tocar guitarra, só tinha eu e tá, fica tu mesmo aí. Você Aí foi aprendeu nessa. sozinho. Aprendi sozinho. Ficava olhando como é que fazia e fui fuçando, fuçando, aprendi a tocar e depois disso acabou me levando para um lado mais Sim. profissional anos depois, né? E você teve algo tão forte assim com a música, porque você já me falou sua idade, eu não vou repetir aqui. Você entrou, né? Você começou com 10, 8 anos, né? Na, na igreja, e depois você não teve vontade de se afastar, de tocar no mundo. Não, porque eu aprendi a tocar na igreja, comecei tocando na igreja, então, assim, conheci um monte de uma turma errada, mas eu sempre tinha uma consciência de que, assim, a igreja é o melhor lugar para o ser humano estar. A gente ouvia isso muito. Gente, não interessa. Ah, mas você fez alguma coisa errada. Não, mas não tem problema, vai para a igreja. Você não Vai, precisa desviar para ficar fazendo coisa errada. sim. Faz a coisa errada estando na igreja mesmo. Mas não É, sai da mas presença, não sai não, porque aí você se conscientiza de que quem vai te te libertar. libertar, quem vai mudar os seus caminhos é Cristo. O Sim, problema é quando a igreja ela tem um discurso diferente. Ah, você tá todo errado, não sei o quê, vamos tirar você, não dá para contar contigo. Aí a pessoa ela se frustra e não vai mesmo. Ela vai, sai fora e não quer mais saber. desanda de vez. É, desanda de vez. Mas eu acho que quando a gente tem essa consciência de que assim, errado a gente sempre vai estar. Então, se não for a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, tá todo mundo na roça, né? Então, nunca saí e sempre tive esse compromisso com a música, né? E hoje
mais ainda porque profissionalmente trabalhando dentro dessa área, a gente sabe o tamanho da responsabilidade, né? Que é, além do nosso trabalho, é representar alguém e falar por esse alguém. E como que você entrou nesse meio, né? Porque aí você saiu da, de ser De ser um músico músico, de igreja para trabalhar por trás dos bastidores. eu sempre fui muito observador em Uhum. tudo, assim, sempre fui muito detalhista, ficava observando os detalhes. E quando eu tocava, eu tinha uma banda que eu era baterista, e aí eu via a necessidade de alguém cuidar da banda, atender o telefone, falar, deixa que eu faço. Aí Sim. eu fui pegando o jeito de como que fechava um evento, uma igreja, uma agenda, que montava uma logística. Depois disso, eu comecei a observar outras coisas. O seguinte, eu nunca fui um bom músico, tentei estudar, mas ficava observando nos bastidores o que era que faltava. Eu percebi que faltava profissionais que trabalhassem com essa área da música, que cuidasse da carreira de outros cantores, que agenciasse ele, que trabalhasse algo no que diz respeito à questão da divulgação. E sempre tive a vontade o quê? De me envolver um pouco mais e conhecer um pouco mais como que era isso. Uhum. E isso nos anos 90, que foi quando começou a surgir as gravadoras, rádio, começou ali um processo profissional Sim. que eu sempre pensei, bom, se tá acontecendo alguma coisa, pode ser que eu me encaixe em algo. A É um nicho primeira que estava oportunidade. vazio, né? É, mas a primeira oportunidade que surgiu, eu abraço. Aí surgiu a primeira, que foi de motorista, pra trabalhar numa rádio. Aí eu fui, né? Falei, bom, eu não quero ser motorista, mas se eu tiver Eu já estou inserido Inserido inserido. nesse no ambiente, né? ambiente, ele vai proporcionar uma oportunidade que eu queira. E isso é até um conselho que eu dou, às vezes, para uma pessoa que ela sonha ou ela quer alguma determinada profissão, ou ela quer desenvolver algo, seja ministerialmente ou não, você precisa pôr o pé lá. O restante, mesmo que, meu, você vai ser contratado para servir cafezinho, tá ótimo, Isso. tô lá. Já tá na terra prometida, né? Exatamente. Já chegou. Porque eu vejo muitos cantores hoje em dia que eles querem desenvolver um chamado, eles querem chegar em algum lugar, mas eles não querem começar pelo básico, que é o quê? Isso. Meu, você está tocando na igreja? Eu sempre pergunto isso, você ministra na sua igreja? Você canta lá? Não. Então, você já quer chegar agora e já sentar na janelinha? Ter um pouco, Sem né? ter Sem uma ter um base. contato com a igreja, sem você Exatamente. levar a igreja à adoração, é complicado, né? E a melhor escola que tem para É a quem igreja. quer desenvolver um trabalho é a igreja. Se envolva lá no Ministério de Música e se envolva, vai tocar no culto de terça-feira de manhã, lá no jejum das irmãs lá, que ali vai ser uma aula Quarta, boa. quarta-feira, né? Então, Você... quarta-feira, gente. Quarta de fogo. Quarta de fogo, esse aí que é o culto bom. Sim, Que às vezes não é tão lotado, que É, as músicas, às né? vezes é o músico sozinho, ó, você vai ter que cantar tem e que tirar o tocar som aí. Quem sabe mas que é a Carol que eu tenho que fazer aí, ó, tudo. mas Sim. é uma escola muito muito diferente, né? E extremamente importante. Mas o que eu observo em você, Doninha, é a sua, além da humildade, é a sua inteligência, porque você foi humilde de atender um telefone. Não, eu sou o baterista, mas eu posso atender o telefone. Não, eu quero trabalhar na rádio, eu estou a fim de trabalhar com música, mas eu vou me inserir aqui de qualquer forma e Deus vai me levando para onde eu quero chegar. Isso foi uma humildade, né? Ah, sim, eu acho que todo objetivo você precisa ter a humildade de saber, eu não sei tudo, eu preciso aprender. Então eu vou aprender com quem chegou na frente, vou respeitar o que chegou na frente, e vou, de certa forma, observar alguma oportunidade. E a gente só consegue enxergar a terra prometida se você tiver para onde olhar, se estiver indo atrás. Não tem como ficar sonhando, pensando, idealizando, imaginando, mas só parado e Hoje é pensando. difícil, né? A geração atual, hoje as pessoas não querem mais, né? Chegar lá, pegar um café, servir uma água. É, porque eu penso que a internet, ela vem de uma ilusão muito grande. Então, a pessoa, às vezes, ela se baseia por aquilo que ela Que ela vê é num na post internet. de alguém no Instagram Sim, ou qualquer outra mídia social. Então, ela se baseia, ela quer basear a vida dela referente àquilo que ela está enxergando e não aquilo que de fato ela é. Sim, E eu isso, tive que conversar com pessoas que eu falo, ah, legal, né? Toda hora postando e você vê, você acha que a pessoa tá
Já, no nível Arrasando. altíssimo. Aí eu falei, que legal, como que é? Aí a pessoa falou comigo, não, é por causa que lá na internet a gente tem que mostrar uma imagem, né? Tem que. Então nem tudo que aparenta É, realmente é, né? Na verdade 90% não existe. Na É, verdade, 90% aparentemente é aquilo, mas a realidade de fato tá não longe. é, né? muito Tá muito diferente, né? longe. É muito diferente, tem muito trabalho, né? Você havia recebido alguma promessa, profecia, que você ia estar vinculado nesse ramo musical, ia trabalhar com música, que o Senhor sempre vai nos dando algumas coisas do nosso ministério, aquilo que nós vamos fazer, né? Então, eu não lembro especificamente de nada que tenha sido assim muito pontual. Uhum. Já aconteceram várias, mas no decorrer da caminhada, de coisas básicas, simples, que vão acontecer daqui um curto espaço de tempo e daqui a pouco já aconteceu, mas eu sempre tive algo que é muito forte. Não tenha nada na minha vida que eu não tenha orado que não tenha acontecido. Glória a Glória a Deus. Deus. Então eu penso que muito mais importante do que alguém te profetizar algo é você ter Sim, fé e orar. sim. Então isso é muito mais importante do que a profecia, porque se tocou em algo que é muito sensível. Às vezes a pessoa ela recebe uma determinada profecia e a vida dela é pautada em torno daquela profecia. Baseada Ela naquilo. se baseia naquilo, entendendo que assim, meu, se Deus falou, pô, aí é que eu durmo em paz mesmo. Eu falo, E bicho, vai tá acontecer. tudo certo, agora é que eu não, agora é que vai acontecer mesmo, que eu não vou esquentar minha cabeça. Sim. Mas tem gente que vai atrás dessa profecia, Deus até fala, mas a pessoa vai lá na Ou não vai frente, atrás não também, né? é, e Eu vi uma acaba. pregação, não sei de quem foi, e a pessoa falou, não, porque Deus falou que eu ia gravar um CD. Aí o cara olhou pra ele e falou assim, então Deus tá desatualizado, que agora nem tá gravando mais CD. Quantos anos faz essa sua profecia? Porque É, ele não correu atrás, né? Porque eu acredito assim, tudo que tá ligado ao nosso propósito de vida, aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, ele vai nos dando sonho, revelação, às vezes não usa nem a pessoa em profecia, mas a gente sente dentro da gente que aquilo que a gente está seguindo ou sim, perseguindo é algo que realmente o Senhor colocou uma vocação, né? Em exatamente. mim para mim fazer isso. Ser um produtor é uma vocação. Você olhar para um artista, ó, essa pessoa ela vai dar certo, é uma vocação, porque tem Eu acho pessoas, mais né? difícil. Eu acho difícil É, Um apostar em produtor é mais alguém, né? difícil do que ser o artista. eu acho que tudo é difícil, né? Na verdade, ser produtor é muito difícil, ser artista também é muito difícil. É um termo até que poucos usam no nosso meio, mas eu gosto de usar Uhum. muito bem apropriado. Independente se é cristão ou não, o artista ele é artista, ponto. Ele tem que ser artista, ele tem que se posicionar como artista, ele tem que falar como artista, ele tem que saber dividir a vida dele quando ele é artista e quando ele não tem que ser artista. E é uma arte. A pessoa que faz qualquer tipo de música, músico, teatro, acaba sendo uma arte. E essa é uma forma muito importante de entrar no lar das pessoas sem nenhum tipo de preconceito. E a música tem esse poder, né? Independentemente da denominação da religião, ela entra e fala. Fala. E toca os corações. E a gente fala tanto que cortou ele. Você começou em uma banda, e aí você viu a necessidade, e aí começou a dirigir. E aí, como que você. O que que aconteceu ali naquela rádio que foi mudando você? Na rádio eu vi a necessidade da gravadora em Uhum. ter alguém que divulgasse os projetos. Aí eu pedi a oportunidade, pô, deixa eu trabalhar com isso aqui? Deixo. Aí me transferiram para gravadora. Aí lá eu comecei a aprender como que funcionava a divulgação na época de rádio e vendo ali tudo que acontecia nos bastidores e fui crescendo um pouco ali naquela área. A ponto de trabalhar para gravadora que eu era contratado e prestar serviço para outros cantores. E nessa de prestar serviço foi onde eu conheci o Thales, em 2011. E aí, caminhando com ele, assim, trabalhando na divulgação, eu vi uma outra necessidade de estar mais perto, que era, poxa, o trabalho está começando a crescer, ninguém conhece ainda, mas tem muita possibilidade de crescer. Mas alguém precisa atender o telefone, alguém precisa pôr o CD debaixo do braço na época e ir lá na rádio levar, porque não dá pro cantor fazer isso. E foi ali que a gente, pô, vamos fazer uma parceria? Eu faço isso, você faz isso? Você canta, faz o seu ministério lá e eu desenvolvo essa parte chata que é promover
o trabalho, o nome, fechar evento, correr atrás de evento, e ali eu abri um outro leque de possibilidades na minha vida que realmente foi um grande salto, Aham. que é o que eu tenho feito até hoje, não só com Thales, como outros cantores também. No caso tem a Sara Farias, Kemely Santos, Victim, uma cantora que recentemente eu fechei um contrato também que chama Nicole Francini, muito talentosa, que a gente até tá fazendo um trabalho aí muito interessante, que logo vai estar disponível aí em todas as plataformas. E sempre a gente tem observado aí o que é que está acontecendo. E me especializei também muito com evento público, né? Evento contratado por secretarias de cultura, projeto cultural que envolva a música cristã. Que legal. Inserir a música cristã também na Em cultura, né? projetos Nos culturais. projetos culturais, porque por muito tempo nós cristãos, né, o povo olhava a gente como quadrado, e hoje a gente vê a musicalidade como mudou. Thales, o que você ama, Tem que quem nós falou, o amamos. Victim, né? Que ele É, canta trap, né? Gospel, Isso, né? exato. o Eli O Soares, Eli também. né, que hoje está cantando até com É de o moda. Ed Mota. Então é uma música que ela entra em todo lugar. É importante é importante que cada vez mais nós tenhamos espaço e a qualidade da música cristã hoje é muito grande, não fica atrás, Presa. não fica presa e não fica atrás do que o secular faz, né? Mas eu tinha visto muito essa necessidade de que os projetos culturais que aconteciam em muitos lugares não tinha música gospel. Sim, não Então, tinha. observando um pouco disso, eu fui tentar Inserir. entender, inserir, e hoje faço muito projeto, principalmente na capital, em São Paulo, que é um polo cultural muito grande, que gera muita oportunidade para os artistas, independente se é cristão ou não, mas tem a mesma oportunidade que tem o secular, o cristão também tem. Sim. No que diz respeito a eventos, é uma das cidades que mais apoia a Olha, música, a cultura e a música cristã. Tanto é que tem leis municipais lá aprovadas que reconhecem a música gospel como expressão cultural. Quando uau. você tem uma lei como essa aprovada, então o poder público ele tem o direito, aliás, na verdade o poder público ele pode investir na contratação desses cantores, porque ele é reconhecido como cultura. E essas informações nós não temos acesso. É, É, nós porque não sabíamos. Como é interessante estar perto de alguém que conhece, porque nós não temos acesso. Como nós estávamos falando nos bastidores, né? A pessoa nem sabe por onde começar. Por isso que é importante o teu trabalho. A pessoa é, tem um sonho, faz a música, ela grava, mas ela não sabe o que que ela vai O que que fazer, ela vai fazer né? depois? e acho que são uma série de, aliás, na verdade são muitas coisas que envolvem o crescimento de um cantor, Sim, mas eu digo que é muito importante também, tanto a igreja quanto o cantor, ele ter um olhar para a questão política com muito mais cuidado, de entender que é muito importante ter representantes do nosso povo lá, porque eles que fazem as leis, eles que criam o ambiente para que a população possa desfrutar daquilo que o poder público oferece. E uhum, óbvio que quando nós temos representantes que representam uma classe de músicos cantores, aliás, de músicos cristãos, que representa um povo, uma parte da sociedade, como outros segmentos têm também lá, é importante para a gente também. Que sim, aí a gente tem acesso a leis, tem acesso a aprovar leis que vão beneficiar não só o artista, mas toda a a cadeia igreja, que né? está abaixo dele, exatamente. Não que seja algo exclusivo nosso, mas faz parte de um grupo. Mesmo assim como a gente vê aí a militância de outros grupos de LGBT, de trabalhadores, Sim, de outros meios, entendeu? Moradores sem teto, enfim, é importante que tenha representantes do segmento cristão lá que também estão ali representa a representando a necessidade. necessidade como sociedade e Sim, fazendo leis que elas sirvam para todos, mas que a gente consiga também se inserir dentro disso e não fique de fora, porque muito, foi o que aconteceu durante muito tempo. Nós não exatamente. conseguíamos aprovar projetos porque diziam assim: ah, mas esse projeto é religioso. O projeto religioso não tem espaço aqui. Sim, Quando o projeto entra não como religioso, como mas entra como cultural. cultural, apesar de eu ser, entre aspas, religioso e o cantor ser um cristão, não impede dele expressar aquilo que é a cultura Sim, daquilo que ele vive, né? muito interessante. Nós estávamos falando sobre bastidores, né? Você deve ter visto muita coisa.
A gente viu, vê e sabe que ainda vai ver muita. Isso é bom, né? E ruim também, né? Como em todos os lugares, né? Tem muita Você, gente boa, muita gente ruim, muita gente tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. tem coisa que você se entristeceu no meio? Eu acho que assim, como eu convivo muito nisso, o que me deixa um pouco chateado, assim, é o fato de uma nova geração que chega, ela não respeitar quem pavimentou o caminho Sim, para essa nova geração passar, porque a música gospel, ela só existe nos Estados Unidos, Brasil e pouca coisa da América Latina. Fora o resto do mundo não tem. Se for para a Europa, não tem. sim. Não existe lá. Então, Deus abençoou o Brasil com algo que é muito importante, que hoje o cantor ele consegue sobreviver e na maioria das vezes muito Muito bem, bem, por sinal. por sinal, daquilo que ele desenvolve, da arte que ele desenvolve através da música cristã. E tem algo no Brasil que só existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é o que eu estava falando, que é o poder público subsidiar e pagar um cachê para um artista ir lá cantar numa festa de aniversário da prefeitura, ou Uhum. entrar num projeto cultural com música cristã. Isso só existe aqui. Só aqui. E aí a gente tem visto muitos cantores e que eles não valorizam quem foi lá e brigou para que isso acontecesse, Sim. que é um mercado muito novo, é algo novo. Eu lembro que da minha época, de quando eu era músico, eu não ganhava para tocar. A gente ganhava Imagina. mal e lá o dinheiro da gasolina. E eu não estou É, falando de muito tempo. sim. Não existia esse negócio, a prefeitura vai contratar vocês para um evento. Não existia isso. E hoje é uma realidade. Mas alguém pagou um preço. Muitas pessoas pagaram um preço para poder e abrir um caminho. E às vezes a gente vê que alguns beneficiados hoje que usufruem de tudo isso não respeita, acha que Tá ultrapassada, não velha. me meto com política, não gosto dessas coisas, não é se meter com política, mas pelo menos ser grato. Tem cantores que às vezes recebem um cachê muito relevante, importante e alto, e às vezes a pessoa não faz um post divulgando aquele evento Que onde ele vai absurdo, estar, né? porque fala, mas isso aí quem tem que fazer é o contratante. Aí eu falo, como é que uma prefeitura que não se comunica com o seu público vai divulgar para o seu público? É Não tem difícil. como. É Aí difícil. quando a gente vai para uma cidade grande como São Paulo, que você não pode ter outdoor, que a Sim. divulgação é muito complicada, Dependia do cantor para fazer essa porque o cantor divulgação. às vezes tem lá milhões de pessoas que, o- Sim. que o seguem, que, poxa, pra ele Iria, né? É um pô, serviço vou básico, né? divulgar, porque as pessoas vão lá pra ver o É, cantor, não é pra ver o produtor nem a prefeitura. Sim. Vai você e outra, não é de graça não, ninguém tá fazendo favor, você tá recebendo pra fazer Meu esse trabalho. Deus. E até nisso a gente tem uma dificuldade muito grande de botar na cabeça da pessoa, ó, divulga o evento que você vai estar, que você vai estar Sim. ganhando pra estar, não é você vai favor. estar ganhando. Você está ganhando e muito bem para estar lá, faz parte do seu serviço. Então, isso às vezes prejudica um E pouco você vê também o, que no- o nosso trabalho. relaxo com o próprio público deles, né? Porque eles têm um público que seguem. E as pessoas Exatamente. gostam deles. Se é uma coisa que eles vão estar e quer ali que o público esteja É que também, tem né? muito, tem uma geração que ela tá muito preocupada com o like, mas ela Sim. não está preocupada em consolidar um nome Sim. e fazer com que o chamado dele, de fato, gere uma experiência nas pessoas e mude a vida daquelas pessoas de fato. É isso que eu vejo na música, né? Que nem você trabalhou com o Thales, né? Sim, ainda continuo trabalhando, Trabalha, né? ainda tenho. Eu, meu esposo, meu filho, nós somos fãs Que do Thales. legal. Então, todo o álbum que ele fez, até o de agora, com as crianças, todos, aquele que ele fez, o último também, que ele chamou um coral, tudo, né? A Isso. gente escutou todas as músicas. E aí, hoje as pessoas não vê o tanto que ele fez pela música brasileira, Uau, muito. né? Gospel, por causa que ele trouxe ritmo, ele Sim, sim. trouxe identidade. Ninguém gritava, ele começou. E tudo que ele fazia, ele foi muito criticado, mas ele abriu um caminho pra gente, né? Da nova geração, pra poder também se expressar de uma maneira diferente na música. Tinha outros cantores, que nem o Robson Nascimento, cantava, né, mais pro groove ali, black, mas o Thales, ele atingiu uma proporção muito grande de Ainda, estar em programa e de ainda TV, mais por né? ser um cantor gospel E negro. negro, né? Porque como tinha poucos, né? Sim. Sim, Que sim. tinha visibilidade, né? Exatamente.
como ele teve agora. E tem, continua tendo. Continua tendo, e isso abriu o caminho para muitos outros estilos. E isso sempre vem acontecendo, até com outros grupos que vêm surgindo. A gente tem visto que o samba voltou e está muito em Foi, tá alta. E forte, agora né? começou a ficar forte dentro da igreja. A gente tem um Sim. grupo que a gente trabalha lá eu sou sócio de uma empresa que se chama Novidade Urbana, que até o Victinho é de lá, o Thales está lá, que é uma agência, e agora a gente fechou com Marcados, de Amo. Ah, samba. gente, Gente, E a escuta. gente está cuidando deles. E era algo que assim, até poucos anos não não tinha na igreja, era entrava na impossível. igreja. Aí veio o Vaguinho, que se converteu, começou a Sim. fazer samba, topou na igreja, aí veio um ou outro, e agora a gente já começa a observar que a igreja ela está se abrindo cada vez mais para esse estilo de música. Sim. E o que a gente quer é que isso comece a É invadir porque o mais. Brasil, acho que teve um pouco de resistência, né? Na América, lá nos Estados Unidos, o povo já gosta de uma música já diferenciada, Diferente. né? Então já entrava mais o black, aquilo, aquele ritmo. Já aqui no Brasil, não, isso é do diabo, isso não é de Deus, É, né? é, Demorou, eu lembro que quando eu era mais nova, eu escutava raiz coral e minha avó falava, isso é do não, demônio. isso não pode. Que a gente veio herdando de lá de trás um discurso um pouco míope em relação à questão do estilo musical, né? Sim. Olhava-se muito o estilo e não a vida da pessoa. Então, hoje a gente já tem uma geração de novos pastores, como o caso de vocês, que tem uma mente muito mais aberta, entende que o estilo é apenas um estilo, mas que o principal é A vida, né, que a pessoa que leva, né? aquilo que aquele grupo ou que aquele cantor carrega, né? Que a mensagem que ele carrega que tem que ser mais forte e acaba sendo muito mais forte do que o estilo. Qual o seu conselho para quem está começando agora? Nós falamos que tudo precisa de dinheiro, né? E às vezes as pessoas não querem gastar, não querem inserir, não querem investir, essa é a palavra, Isso. na sua carreira. Tem que ter primeiro assim muita paciência, entender que uma carreira ela não é feita em Da poucos noite. meses, em um ano, 2 anos, leva muito tempo, Sim. leva muito investimento, muita pesquisa. O repertório é algo é fundamental. E entender também que quem está começando nunca tente copiar alguém que já está aí, porque alguém já chegou lá, já está aí o estilo, a pessoa Não já precisa. fez. Não precisa de você É, copiando fulano. Busque em você mesmo a sua essência e quando de repente essa pessoa que está começando, iniciar na música, busca a sua própria essência, consegue entender qual é o chamado dela. Estuda a palavra, busca conteúdo, até porque a música cristã hoje, a música gospel, não adianta só cantar bem. A pessoa, assim, a pe- tem que cantar bem, mas tem que ter uma boa música, tem que ter sim, conteúdo e uma boa palavra, e uma boa ministração. E até porque quem vai lá assistir esse determinado cantor, ele não quer ouvir apenas uma música boa, ele quer viver uma experiência. Ele não quer só a letra da música, ele quer viver algo a partir daquela música. Ele quer uma resposta de Deus a partir daquela canção. Então, quando o cantor ele tem essa entrega, Muito lindo, né? aí começa a fazer a diferença para o trabalho, para a carreira daquele cantor. Então, isso é a parte, diríamos assim, espiritual da coisa. exato. Tem que ter essa conexão. E depois vem o outro lado que é o investimento. Porque antigamente, como que funcionava na época do físico? Você gravava um CD ou um disco evangélico, Uhum. gospel, colocava numa loja gospel e concorria com outro cantor gospel. Gospel. Tava tudo ali. Hoje não. Hoje você grava um projeto cristão, coloca ali nas plataformas digitais e está concorrendo com todo mundo. Todo mundo. Inclusive artistas que fazem investimentos milionários. Sim, E tudo é o tal do algoritmo. Ele vai entregar para quem investe mais. sim. Então, se o cantor hoje ele não tiver um bom investimento no que diz respeito à produção, um bom repertório, bons profissionais e recurso para investir em impulsionamento para que Chegue, consiga né? chegar mais longe, ele fica patinando ali, patinando e não entende, pô, por que que o trabalho não avança? Porque custa muito caro mesmo, e não, o Google vai cobrar, as plataformas vão cobrar para poder fazer a entrega daquele projeto. E o mesmo valor para pro, um artista pequeno é o mesmo valor para um artista gigante. Aí é a força de investimento de cada um. Por isso que nessa era da internet é muito difícil um cantor ele conseguir firmar uma carreira. Às vezes você tem uma música que ela apareceu, Depois ele depois some. ele some. Sim,
E aí daqui a pouco aparece outro cantor com uma música que apareceu ou some. Ou então aparece uma música que ninguém sabe quem é quem canta, que tá todo mundo Todo mundo cantando, tá no cantando. louvor da igreja, mas quem é que canta essa música mesmo? Não dá pra saber porque um fez cover, outro cantor, outro Isso. cantor, a música vai se tornar a referência de quem tiver mais poder de investimento. Sim. Então, os desafios hoje se tornaram muito maiores do que eram. É mais fácil as pessoas gravarem, porém é muito mais difícil elas se destacarem. É Sim. porque é chato, né? Eu, assim, eu acho chato essa parte, porque quem gosta de escrever, de estar ali cantando e naquela coisa de você estar produzindo, aí você tem que gastar uma energia com a internet, né? E às vezes nem todo mundo tem essa pegada de querer estar ali pôr na cara toda hora e impulsionando essas coisas também é bem. Exato. Hoje, pro artista em si, né? É difícil. É um É trabalho bem difícil, exaustivo, é né? exaustivo. Porque você tem que estar toda hora tentando ser lembrado. Toda hora tentando ser É, lembrado, né? até porque a gente vive uma geração hoje muito. Tudo acontece muito rápido. É, Tudo é muito rápido. Então as coisas se tornaram muito rápido. Tudo que você vai pegar aqui, se demorar Efêmero, 2, 3 segundos, você já troca o telefone porque esse telefone tá sim. lento. Então hoje a gente é refém da agilidade das coisas. E com isso, a música também, ela fica pouco tempo aí nas plataformas. Deu 15 dias, não virou, já põe outra lá no lugar, porque essa daqui ninguém tá cantando. É. Então, eu vi um produtor, eu acho que ele não é cristão. E ele disse que a música precisa te prender nos primeiros 3 segundos. exatamente. E aí a pessoa coloca lá no Spotify, aí começa a ouvir nos primeiros 3 segundos. Você, você precisa chamar atenção. Tanto é que hoje em dia as músicas elas não têm Não mais tem nem mais introdução, introdução, né? elas não têm solo de guitarra no meio da música, não tem mais solo de sax no meio da música. Tem que ser pai bola, rapidinho, ó. Tem que durar 3 minutos e olhe lá e já começa cantando. É. A introdução dan, já vai na voz, para chamar a atenção e a letra tem que ser interessante. Senão a pessoa ela simplesmente troca. Troca. Antigamente você ouvia a música, ah, não gosto muito dessa, mas gosto da outra. Sim, que é Aí você ouvia de disco, novo, ah, CD. gosto dessa, mas gosto da outra. Aí daqui a pouco, ah, não, mas essa daqui é tão boa. Aí você gostava do disco lá, Do você disco tinha três, inteiro, quatro né? músicas, ou até o disco O inteiro. disco todo. Então, a- óbvio que as coisas elas vão mudando ao longo do tempo. Teve um período que todo mundo lançava o single. Hoje em dia Sim, ninguém tem interesse mais no single. Todo mundo quer uma ouvir o música álbum. só. É, você lança assim, tem uma música lá, mas você tem que ter as outras já Engatilhada. juntas, porque as pessoas não querem só ouvir aquela única música. É como você abrir o pacote de bala, tem um monte de bala lá sortida, você pega uma que você. Ah, essa aqui é tão boa, cadê outra? Ixi, não tem. Para Você você, frustra. mudou muito a forma de trabalhar? Para você foi difícil ou facilitou o seu trabalho? Eu, Agora, eu acho que facilitou, porque antes você, para mandar uma música para uma rádio no Nordeste, você tinha que pegar um CD e debaixo do braço e ir Já lá. vi lá. Hoje você meu manda Deus, o link Vi o aqui WhatsApp. e já tá tocando. verdade. Então facilitou demais. Antigamente o cantor para divulgar um trabalho ele tinha que sair de casa e ficar aí viajando um mês, batendo aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, para poder fazer com que o trabalho dele chegasse em determinadas regiões. Hoje não, ele consegue fazer isso dentro da casa dele. Uau, é verdade. Facilitou muito. Facilitou. Os bastidores do meio gospel, para quem trabalha, é difícil. Tem muito estrelismo no meio. Eu acho que assim, tem o estrelismo, tem a falta de profissionalismo, tem de tudo um pouco, né? Sempre vai ter. A gente tá lidando com o ser humano, então, É que você é bem calmo, né? de vez em quando. Na maioria das vezes eu tento ser, né? E Mas tem hora que a gente perde a linha, infelizmente. não vou te perguntar qual que foi o trabalho mais fácil de fazer, qual foi o músico mais fácil de trabalhar. Mas tem isso, de ter pessoas que é mais fácil de Tem, sem lidar. dúvida. Ah, tem. Às vezes o cantor, ele é fácil de lidar, mas a produção dele não é fácil. Uhum. Então, às vezes, a produção é fácil, o cantor não é fácil. Então, você acha de tudo. Às vezes, tem aquele que todo mundo é chato, ninguém é fácil de lidar. E tem aqueles que são tão tranquilos, são tão leves, que dá satisfação de De trabalhar trabalhar. com esses cantores. Esse eu posso até citar, Por entendeu? favor. Eu adoro trabalhar com a Cassiane, nossa, Ah, é um ela é um amor. docinho, né? A produção dela é sensacional. E assim, eu gosto muito de trabalhar com eles, com o Marquinhos Gomes também, é uma maravilha trabalhar Ai, com que ele, voz, né? com Eli Soares, nossa, Meu é Deus. aquele cantor que você fala assim, ó, ele só fala onde que é e que horas que tem que estar lá. Isso é muito bom, porque Porque tem jeito de ser bem calmo, né?
Tem, é Ele tranquilo, bem na mineirinho paz. mesmo, né? Isso é muito bom, porque o produtor, quando ele tá fazendo evento, não é só aquilo ali. Tem um Um turbilhão monte de de coisas coisa. acontecendo. Às vezes você tá com a cabeça cheia de pepino ali pra resolver, um monte Ainda de tem um coisa. artista que E a pessoa ainda te dando problema, entendeu? Assim, não facilitando a tua vida. Então, eu penso que quando você tem um certo profissionalismo por parte de quem é a produção, dos músicos e do próprio cantor, ele ajuda, ele facilita muito a tua vida, no sentido de que entender que assim, cara, eu tô indo trabalhar, entendeu? Então eu preciso fazer o meu melhor, e o meu melhor ele inclui desde eu sair de casa até chegar lá e voltar. E às vezes tem pessoas que elas não entendem que isso também é um trabalho. Sim. Ela entende que assim, não, como se estivesse fazendo um baita de um favor ir lá cantar no evento. Meu Deus. Não tá, assim, às vezes eu contrato o cantor porque o povo pediu, o pastor pediu, mas se dependesse de mim não chamava Não não. chamaria. Então assim, como não depende de mim, então chama, mas não tá fazendo favor nenhum pra mim, eu também não faço favor nenhum pra ninguém. Por isso que eu tô pagando. Gente, mande E o perguntas. seu trabalho as pessoas te procuram pra você. Explica. Vamos lá. Explique Eu isso. tenho cantores que são exclusivos meus, Uhum. e tem uma agência, né? Então, qualquer pessoa que precisar ligar para o Thales de qualquer lugar do Brasil vai acabar vindo pra gente. Da Sara Farias, da Kemily, da Nicole, do Victim, mas aí tem pessoas que cuidam da agenda deles. São exclusivos. Projetos culturais, eu contrato os cantores. Por Sim. exemplo, a Cassiane, que eu citei anteriormente, é uma parceira de trabalho. Então, toda vez que eu preciso, ou o Tom Carf também, que é muito bom de Ah, trabalhar, então eu ligo para a produção de, ó, tem data tal? Tem, tá disponível? Tá. Então, eu contrato eles, né? Viro sim. contratante. Ah, Então, eu tenho os dois lados. Tenho cantores que me contratam da gente e tem horas que eu contrato os cantores. Para agenciar um cantor, qual é o seu critério? Porque tem, né? Você tem que Tem. ser rigoroso. Na verdade, hoje em dia eu já nem consigo absorver mais trabalho de ninguém, Uhum. porque assim, eu já tenho a minha Você demanda. já tem o seu trabalho. Eu já tenho uma demanda. Então, dentro dessa demanda, eu sou assim, bom, já tenho aqui a minha turma, já tenho o que eu Já estou tô fechado. fazendo, já estou fechado, não consigo absorver nenhum outro tipo de trabalho. Sim, Porque, por incrível que pareça, dá muito trabalho. tá. Não é tão simples como parece ser. É muito trabalhoso. Mas o critério sempre é o seguinte: primeiro é ver se a pessoa tá afim de trabalhar comigo, né? É, se meu, tá afim de trabalhar, então vamos embora. E se tem chamado, Chamado. talento, É esse profissionalismo, se ponto tá que eu quero. organizado, tem tudo isso. Hoje, como eu já caminhei um pouco mais, óbvio que eu sempre tento trabalhar com aqueles cantores que ele já tem uma certa possibilidade de crescer e de chegar a algum lugar de destaque. Sim, Quando é um cantor muito no embrião, muito começando, que ele ainda não gravou nada, que ainda não tá fazendo, não deu ali os primeiros passos, então eu até aconselho, mas eu não consigo pegar, sim. falar, olha, eu não tenho muito o que fazer, porque são etapas. Então eu tô numa etapa que ela já é muito mais assim de pegar o cantor e já funcionar, tá né? em um evento que já Sim. tá acontecendo, nenhuma prefeitura ou nenhum determinado outro evento. Então, para isso, eu preciso que ele já tenha uma certa bagagem, né? E você, como você aconselharia alguém que está começando? Porque eu sei que tem um monte de gente que tem vontade de trabalhar, tanto como músico, como cantor, Tutor, como né? produtor. Tem gente que gosta de É. estar atrás dos bastidores. Acho que assim, primeiro tem que ver se tem chamado para fazer esse paciência e se é isso mesmo que a pessoa quer. Porque tudo vai pagar um preço no começo, né? Não vai Sim. ser fácil, não vai ser simples. Então, eu acho que tem muita gente que se aventura em algo que de repente nem a pessoa mesmo não acredita naquilo. Uhum. Então, se não acredita naquilo, já está no lugar errado. Então, primeiro acreditar, não, eu sei fazer isso, eu quero fazer isso. E, Continuar, né? e Porque continuar, tem persistência. aqui, nem você falou, a carreira ela é construída, né? Você vai lançar algo ali, vai lançar ali, e não vai, né, Exatamente. Eu rapidamente. demorei, eu demorei anos para poder chegar até aqui e conseguir sobreviver do que eu faço. Não foi fácil, né? Já Sim, trabalhei em muitos outros serviços paralelos, sim. que um lado dava grana, o outro não Outro dava. não Sim. Eu dava. tenho que pagar minhas contas. Você pode Mas, dizer que a música mudou tua vida? sim, sem dúvida nenhuma. Você começou jovem, mas você teve que trabalhar, você teve que estudar, e aí quando você decidiu, não, agora dá para eu viver de música. Acho que foi acontecendo, né? A conta começa a ir fechando aos poucos.
você vai vendo assim, ó, beleza, que tá. Eu já fui entregador de jornal, já fui instalador de rede de computador, mas chega uma hora que você fala, poxa, isso aqui não tá dando, então eu vou ter que achar um paralelo aqui para ir me sustentando, porque o meu objetivo não é ficar parado nesse que eu tô pagando as contas, mas eu tenho um objetivo de chegar em determinado lugar com isso. E às vezes leva tempo. E na medida que as coisas vão acontecendo, meio que assim, óbvio que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, não estaria falando, não teria feito isso. Então, óbvio que, sem dúvida nenhuma, existia um plano ali para mim. Eu reconheço que tudo é a graça dele Sim. sobre a minha vida. Mas eu sempre entendi e sempre soube que, assim, deve ter alguma coisa nesse meio aqui que eu consiga ganhar alguma coisa e sustentar minha família vivendo disso. Você Eu tem sei que filhos? tem. Tenho 4. Ah, Tá tudo grande já também. tudo grande. Tudo adulto. Mas, mesmo quando eles eram pequenos, eu sempre soube assim, deve ter algum jeito. Não sei como, mas sei que tem. Porque, meu, se alguém tá fazendo, Eu também peraí, posso eu fazer, também né? posso fazer. O ruim é quando você quer fazer algo que É não que tem esse quase nicho, ninguém fazendo isso. né, esse nicho de produção, de estar nesses ambientes, é muito de indicações, né? Sim, E é, sim. e é difícil você entrar, mas se você entra e faz um bom trabalho, Ele começou, né? Você tem que né? criar uma rede de contato e Sim, também você começa a entender que assim, o seu nome fala mais do que você. Você tem que trabalhar com muita honestidade e com muita transparência. Eu sim. tenho visto muitas pessoas que entraram Se queimou, né? nesse meio que mas promete aquilo que não vai fazer. Tenta ganhar uma grana. Fala, vou ganhar uma grana em cima desse pessoal aí, desses cantores, dessa turma. E não é assim que funciona, né? Eu sempre falo assim, meu, se alguém chegar pra você e falar, eu tenho todas as prefeituras, meu, já pula fora que isso aí já é mentiroso, porque ninguém tem. Não tem, é impossível. Como é que vai ter? A gente tem 5.600 prefeituras? Como? Não tem como. E tem Então, gente que mente, não, assim. tem, o cara chega no cantor, não, vem que eu vou te botar em todas as prefeituras que eu tenho todas na minha mão. Não tem, já começou mentindo. Meu Então Deus. assim, meu, já olha pro cara e fala, meu, e E tem, mesmo no meio gospel, né? não, no meio gospel Cristão, o povo cristão. mentindo pra Porque ganhar às dinheiro. vezes, porque às vezes a palavra ela tem relevância, ó, o cara é cristão, né? Você acha que o cara vai ser um 71? Não Mas vai, tem, né? tem. Tem muita gente aí que tenta tomar dinheiro de cantor sempre, né? Meu Deus, Su, tem perguntas? Pode fazer. É muito difícil, porque tá lidando com o sonho de alguém, né? É, com o sonho e além do sonho, com o chamado de alguém que é muito É. mais sério, né? O Tiago Gomes. Doninha, fala um pouco das bandas que já teve e perrengues que teve com elas. Nossa, Por até favor. hoje tem. Isso aí não vai faltar, não. Sempre vai ter. Eu digo que a partir do momento que você sai de casa, acabou o conforto. Você viu que ele é bem profissional, ele não vai falar mal de banda nenhuma, tá bom? Não, mas acho que eu posso falar, acho que da minha mesmo, né? É que você sair daqui para ir tocar em Salvador, chega lá, não tem evento, não tem palco, não tem nada, não tem Meu instrumento, Deus. não tem passagem para voltar e você descobre que o hotel não tá pago. Aí você Misericórdia. foge do hotel. Você Meu já passou por Deus! isso? Já, Evento cristão, você foi tocar. sempre foi evento cristão na vida. Meu Já andei Deus. muito com um prato nas costas, porque o ônibus acabou e não tinha como voltar para casa, vai ir a pé. E o baterista é o que mais sofre, né? Só porque tem Que que é o que carregar aquele carrega monte de tudo, né? coisa. O prato, Ai, É uma puta. a caixa. Dormir do lado de fora. qual o nome da tua banda? Chama Praise Machine. Vocês ainda tocam juntos? Não, graças a Deus. Um dia desse o menino, vamos voltar. Falei, volto nada, tu é maluco, rapaz. E vocês foram convidados para um evento, chegou lá, Nem tudo chegou, não tinha mentira. nada. Não, na verdade era um contratante tão desorganizado, chegou lá, não tinha nada. Ele Deus. alugou um espaço, aí chegou lá, não tinha som, aí não tinha gente também, não pagou hotel, não pagou as passagens da volta, aquele rolo. Mas eu digo que era um período em que as coisas estavam começando. Tanto a gente quanto quem fazia o evento não tinha nenhum conhecimento técnico, profissional. Então eu estava ali pavimentando algo para quem passa hoje, passa com tranquilidade, porque hoje dificilmente uma pessoa sai de casa para ir tocar em um determinado lugar sem algumas garantias. Ó, Sim, preciso da minha passagem de ida e volta, qual é o hotel que eu vou ficar, quem vai me buscar no aeroporto. Então hoje existe essa consciência. Até uma igreja, quando convida um sim. cantor, primeira coisa que ele pergunta é quanto que custa pra gente trazer fulano de tal aqui? Antigamente não, antigamente era assim.
eu queria trazer o irmão aqui, se o irmão falasse, mas custa tanto, pô, irmão, o senhor é mercenário, isso não pode. O que Uhum. de graça receber, de graça vos dá. Nossa, eu ouvi tanto isso, Sim, mas na verdade não é de graça. Não recebi nada de graça, não. sim. Alguém Não, pagou o preço. não, Jesus pagou o preço lá na cruz e foi muito caro. Sim. Então, ou seja, Também você, nada vem né? de O graça. povo pagou o preço de estudar o instrumento, É, de se dedicar, de se separar, né? Musicalmente para isso, né? esses dias um pastor me questionou com uma das cantoras que a gente trabalha, pô, mas ela cobra pra cantar, pra levar a palavra de Deus. Eu falei, não, pastor, ela não cobra pra levar a palavra de Deus nem pra cantar. Ela cobra pra sair da casa dela, entrar num Uber, Deixar a ir pro família dela. aeroporto, pegar Sim. um avião, descer aí rodar mais 3 horas de carro, deixar a família dela, deixar a filha dela em casa. A hora que ela sobe no altar, ela não tá cobrando, não. Mas pra sair de casa e rodar aí um dia inteiro, fazer, exercer o ministério dela e voltar pra trás, isso ela cobra, porque Boa sua esse colocação. tempo, afinal de contas, o culto é 8 da noite, mas a pessoa às vezes tem que sair de casa 4 horas da manhã. Exatamente. E o café que a pessoa toma ali no aeroporto custa, o almoço que no intervalo ali de uma conexão e outra do aeroporto custa. Sim. E tudo isso aí custa, então a pessoa cobra por isso. Cobre o custo, né? É Exatamente. movimentação. Eu lembro que a Fabiana Anastácio tem um testemunho que ela foi cantar em um lugar e parece que o pai dela deu dinheiro para ela ir e o pastor falou: não pode vir que depois eu te dou uma oferta ou alguém te leva embora. E ela falou que o culto terminou e as pessoas foram indo embora E não, e o pastor entrou no carro e foi embora. não, mas acontece, já aconteceu isso também Ela falou várias que vezes andou comigo. horas a pé É, e o sapato quebrou e ela foi e andando, foi andando andando. sozinha, Mas, tarde da noite. mas já aconteceu, ixi, o tal daquele que, olha, me dá sua conta, querido, que eu vou fazer. Ih, pode esperar. Esse negócio de, ó, Eita. deixa aqui a tua conta, que depois a gente vai mandar uma oferta lá pro irmão. Uhum. Não manda, né? É melhor não falar nada. Falar, irmão, posso fazer o seguinte, eu quero fazer o negócio, eu não tenho como te pagar. Sim, Sim. Você consegue me Você ajudar? consegue Beleza, ó, o vir? dia que a gente puder e tiver disponibilidade na agenda, eu vou aí. Tá exatamente. tudo certo, não tem nada de errado fazer isso. Não Mas se às vezes, preocupa como você chegou, como você vai é. embora. E se você comeu, se não comeu, se dormiu, se não dormiu, se tem família, se não tem. Mas graças a Deus, essa é uma fase que a gente conseguiu superar. Sim, Se a gente fosse falar aqui dos anos 90 e 2000, era Bem pesado. pior. bem pesado. Depois de talvez 18, 20 anos para cá, que a coisa mudou muito e a gente tem visto essas mudanças acontecerem cada vez mais. Da igreja e da liderança ou do contratante entender que existe uma responsabilidade do outro lado, que ali existe custos, que ali existe uma série de despesas e compromissos que aquele cantor ou que aquela banda, enfim, tem e ela tem que honrar, então eu tenho que honrar com eles também. E é uma banda, né? Às vezes a banda inteira são 5 pessoas no mínimo. E aí quer que vai lá e tchau, E Deus quando você abençoe, pega o obrigado. cantor solo também tem, porque tem ele, tem a banda, tem o técnico, tem o motorista, tem todo mundo, um monte de gente que depende, às vezes, daquele recurso para poder manter ali suas famílias, né? E tem que estar disponível. E hoje, qual que é o seu sonho para o teu trabalho avançar mais, né? Você falou sobre as leis que nos ajuda, o que que seria mais importante para nós como cristãos, como para os cantores de agora, o que seria bom que você falou, olha, se acontecesse isso, para a gente melhoraria muito. Eu penso que se a mídia secular ela abrisse mais espaço para música cristã e respeitasse, não que isso não aconteça, em uma parte acontece, mas seria muito importante se nós tivéssemos mais espaço de mostrar aquilo que é a qualidade da música cristã. E por outro lado, o cristão, o evangélico, o crente, o público, não xingasse o cantor quando ele vai num programa da Globo, ou num Sim, programa lá. Gente, sim, o chato é isso. Porque às vezes o cantor, ele é convidado para um programa e tem a oportunidade de de representar Cristo ali. representar Cristo e levar para uma multidão de pessoas que não estão na igreja algo, Uhum. e aí o próprio povo tá ali detonando ele na internet. Olha, tá se misturando com não sei o quê, tá indo na roda dos escarnecedores. Fala, gente, mas se fosse para pescar dentro do aquário, seria muito fácil. Sim, A música, ela tem o papel de Evangelizar. evangelizar. E como é que você evangeliza? Ué,
Ué, você vai Só na evangelizar, já é igreja. crente só na É. igreja? Sim. Então tem que ter, no Mas mínimo. também tem um posicionamento de cantores que não querem ir É e porque ele. estarem, disso, Mas é né? por causa disso. Ele fala, poxa, eu prefiro não ir, porque no outro dia vão estar me batendo na internet. Então, sabe uma coisa? Prefiro não ir. Por conta disso. Porque às vezes a pessoa lutou tanto a vida inteira para conseguir chegar e consolidar um nome. Pra 2, 3 dias alguém tá detonando ele na internet de algo que ele fala, pô, eu só fui convidado lá pra cantar, gente. Só fui lá Perde a levar, oportunidade, né? levar o meu chamado pra outras pessoas. Então, eu acho que assim, eu digo que a igreja ela precisava ensinar educação para as pessoas, infelizmente. Verdade, filho, Meu, ensina verdade. educação. Por que Verdade. educação? Sim. Meu, pega mais educação e pega culto de educação, não é culto de ensino, é culto de educação. É Vamos fazer um verdade. culto de Nossa, educação muito para as pessoas. O quê? Não xingar a outra na internet, respeitar a liberdade do outro, Sim. entendeu? Respeitar a vontade do outro e, meu, não ficar julgando. Porque a gente vê tanto legalista na internet e xingando e falando. E isso é chato demais. Isso não é papel de crente, não. Por conta disso, nós perdemos muito respeito, né? Porque Exatamente. eu lembro que, na minha época, quando eu era jovem, faz tempo, as pessoas respeitavam bem. Não, ele é crente. Não, deixa ele aí que ele é crente. Mas hoje, os crentes, eles têm um poder nas mãos que não sabem usar, que é a internet. Vai lá, fala mal da vida do outro. É, mas fala na internet, não fala ao vivo, né? É, o vivo quer tirar foto e pede É, não fala ao autógrafo. vivo, ai, tira foto, ai, te amo, ai, sua música fala tanto comigo, mas há 3 meses atrás tava batendo no outro na internet, esse cantor eu não gosto, esse cantor não é de Deus. Gente, quem é tu pra falar se é ou se não é de Deus? Aham. Entendeu? Então acaba que a gente perde o respeito, né? Por conta Exatamente. dessas coisas. Até por conta de muito mau testemunho que foi dado, né? No meio cristão, e nós ficamos sujos, né? Então, se nós se comportássemos, tivéssemos mais educação, talvez as E portas por seriam mais mais que alguém abertas. tenha dado um mau testemunho, é entender que assim, meu, aquele lá é ser humano, ele erra igual eu erro também. Sim. Então deixa ele lá que ele se entenda com Deus. Não sou eu que vou julgá-lo. Não Uhum. sou eu que não depende de mim, a salvação dele não depende da minha opinião. Então Sim. assim, ora pela vida dele lá e tá tudo certo, ele pra lá, eu pra cá, posso não caminhar com ele, mas assim, Deus abençoe a vida dele que ele não faça de novo. Sim. Dá juízo para aquele ser humano. Esse seria o papel correto do cristão de pelo menos ter compaixão, né? Uhum. E é algo que, Mas infelizmente, a gente é, não na tem igreja visto. é assim, você caiu uma vez, Já era. né? É, porque as pessoas, elas não têm Esquece, compaixão, né? não tem compaixão. Não, Jesus Mas, né? perdoa, mas Mas o povo não. Então, mas aí você vai, que papel de cristão é esse, entendeu? exatamente, exatamente. Então, por isso que eu falo, se tivesse um culto de educação, seria uma benção. Seria bom. Seria educação cristã, gente. Só respeita lá e tá tudo certo, deixa ele pra lá. Gostei dessa ideia. Você viajou muito para fora do Brasil, comecei a olhar o seu Instagram. Como foi para você no início? Porque você é um garoto que morava na comunidade, né? E aí começou a mudar tudo. Como que foi para você a primeira vez? O que você sentiu, né? Porque hoje já é comum para você. Então, nas primeiras vezes assim, eu sempre pensei o seguinte: isso aqui é apenas Fingiu algo. costume. Não, é algo que assim, poxa, tá tudo certo, é algo novo. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei pra fora, eu voltei pra casa do aeroporto de ônibus e metrô. Um ônibus lotado, assim, falei, nossa, Minha realidade. minha realidade é essa aqui, então eu não posso entender. Eu sempre tive essa consciência de que é o seguinte: não é aquela circunstância momentânea que eu tenho que mudar a minha essência e mudar quem eu sou, porque aquilo ali é só aquele momentinho ali, Uau. mas o meu dia a dia é dentro desse ônibus aqui, Deus. Então eu não quero ficar andando a vida inteira de ônibus, tá? Mas eu sempre entendi isso, desde sempre. Que assim, beleza, você tá ali naquele momento, naquele dia, naquele horário, naquela hora, de repente, em uma situação muito mais confortável do que o seu dia a dia. Mas isso não pode mudar quem eu sou. E Sim. não vai mudar quem eu sou de hipótese alguma. Então, como eu sempre pensei dessa forma, eu sempre tentei manter a minha essência, meu coração e minha cabeça no lugar. Independentemente, assim, do estágio e do momento. Te deslumbra, né? Não. Você Pô, sabe tô- que ali sou foi a totalmente, graça, sou mas. totalmente É. Ele é anticudo, pé no aqueles que chão. fala, anda com gente. Não, É. com quem eu tenho que andar, tá tudo certo, entendeu? Não vou me adaptar àquilo que eu não sou. Então, acho Não. que eu Tem sempre. muita gente que quando chega no nível assim maior já. Não, porque a gente não pode andar com qualquer pessoa, não pode estar de qualquer jeito. Eu acho que cada um tem o seu jeito e tem a sua forma, né? Então, Deslumbra, né? deslumbra. Eu acho que é ruim, porque chega um determinado momento da vida
que a pessoa ela olha para chega numa certa idade que ela fala, pô, isso aí não, o que que valeu nada? Tudo ilusão, tudo passou e deixei talvez de ter construído ali bons relacionamentos e ter plantado em terra fértil. Eu digo que o, a música, ela não é um ministério. Na verdade, ela é uma partezinha do ministério. Quem tem o privilégio de conseguir ter o trabalho reconhecido no Brasil inteiro, aí sim a pessoa tem uma bela de uma oportunidade de desenvolver um ministério Sim. que é ter uma voz que é ouvida, que é chegar nos lugares e pessoas que precisam receber algo e usar talvez aquela pseudo-fama para falar algo para a pessoa que de fato vai mudar a vida dela e fazer com que ela viva uma experiência. Então, eu tenho visto alguns cantores que falam, não, o meu ministério. Mas ele fala tanto do ministério, mas assim, ele é só um artista, como qualquer outro que está aí fora. Uhum. Qualquer outro que está no secular. Porque não tem o ser humano, às vezes, ali no dia a dia, indo lá e sentando com a pessoa e sendo simples, como É, Jesus era, comendo com todo mundo como Jesus comia, sabe? Falando com quem realmente perdeu a essência, vai né? Tu fazer. entende que é aquilo que eu acredito assim, Deus ele deposita dons, né, sobre nós, e através desses dons é aquilo que é a nossa missão. E Exatamente. aí tem gente que já coloca a missão dele no nível intocável. Ninguém pode me tocar porque Não, eu eu não canto posso, demais. eu sou, Que que eu... eu sou, que eu sou, que eu tenho É, que zelar pela minha imagem. é, Que imagem é essa, entendeu? Que a gente tem que ter a imagem de Cristo, o resto é tudo sim. passageiro, a pessoa vai ficar velha, vai ficar enrugada, Vai passar, vai né? passar. E é tão lindo, né, que você trabalha com a Cassiane. E a Cassiane, ela consegue alcançar até hoje todas as gerações. Ah, não é. Pelo jeito Ela tá há dela. 40 anos aí, né? Nossa, é muito tempo, Assim, né? há 40 anos. E sempre a mesma simplicidade. Eu conheço ela há muitos anos. Ela é uma boa referência que a gente pode citar. De O Ademar, de postura. postura, ou a pastora Ademar é uma boa referência de As Maravilhoso. pessoas falam do postura. Ademar, Então a querido. gente vê muita gente que não se deslumbrou, que entende que assim, pô, isso aqui é só o meu chamado Aníbal Soares, né, também. também, que é uma pessoa sensacional.